Olá, seja bem-vindo ao canal Matemática Superior. Hoje nós vamos para a aula 9 da disciplina Equações Diferenciais, que está sendo ofertada remotamente pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, campus Montes Claros. Bom, então hoje nós vamos para a nossa aula 9, terminamos a nossa quarta semana, né? Começamos na quinta semana hoje. Hoje a gente vai dar continuidade na transformada de Laplace, e hoje a gente vai falar do delta de Dirac. Passamos pela nossa primeira prova, o Clevison apareceu ali. Foi tranquila a prova? O que vocês acharam? Mais ou menos, tirando a última questão lá, o resto estava resolvível. É verdade. Então, a última questão, né? Então, eu vejo, pelo que vocês estão falando e relatando, a maioria estão com dificuldade nessa parte final de transformada de Laplace, de usar o primeiro e o segundo teorema de deslocamento. Porque para calcular a transformada inversa, como a gente viu, não temos uma fórmula pronta, então a gente precisa realmente, Ana aparecendo ali, bom dia, Ana, a gente precisa pegar a expressão geral e desmembrá-la de forma que apareça alguns fatores conhecidos para a gente poder utilizar as fórmulas que a gente aprendeu, né, da transformada de Laplace. Então, na aula de hoje a gente vai continuar falando, a gente vai ver o delta de Dirac na aula de hoje. Vou colocar aqui para vocês. Já são 10h06, podemos começar, né? A aula 9 do dia 19, então a gente vai falar hoje a respeito do delta de Dirac. Então a gente vai ver onde que a gente utiliza esse tipo de função. Essa função ela é interessante para a gente no sentido de que a gente viu na aula passada, esquisito, esse traço ele acompanhou a gente viu na aula passada o quê? Que nem sempre a função do lado direito ali da equação diferencial, não homogênea, ela é contínua, tipo seno, cosseno, exponencial, polinômio. Então, na aula passada, a gente já viu uma função chamada função Heaviside, né, que ela possuía descontinuidade. Agora, a gente vai ver uma outra coisa interessante aqui, ó. Imagine que essa descontinuidade lá de Heaviside que acontecia era uma descontinuidade do tipo salto, não era? Agora, imagine a situação dessa aqui, ó, onde aquela força externa, ou seja, você tem sua EDO, essa força externa aqui, ó, imagine que ela possa acontecer isso, ó, uma grande variação num curto intervalo de tempo. Imagine uma descarga elétrica causada por uma queda de raio. O que acontece com a corrente, né, numa situação dessa? Quem é da engenharia elétrica aí sabe mais que eu, por isso que existe aqueles negócios chamados de estabilizadores, né? Para poder tentar controlar. Caio chegando. Para tentar controlar esse tipo de coisa, né? Para não deixar queimar seu equipamento, né? Porque a corrente ela vai variar bruscamente. Gabriel Luiz chegando, bom dia, Gabriel. Gabriel Souza. Então, se a corrente varia bruscamente, correria o risco de seu equipamento sofrer algum tipo de dano. Então, o que acontece? Lá na física, define a força, né? Define o impulso, né, causado por uma força da seguinte maneira. O impulso é dado pela integral, né? Essa aqui é uma integral lá do cálculo 1. Tá vendo? Você tem uma integral de A até B da força. Samuel chegando. Bom dia, Samuel. E aqui, utilizando o caso em que se F for linear, então a segunda lei de Newton fala que a força é a massa vezes a aceleração, né? Vocês aprenderam também lá no curso de Física 1, né, que a aceleração é a derivada primeira da velocidade, assim como a velocidade também é a derivada primeira quando você deriva a posição, você tem a velocidade, né? Quando você deriva a velocidade, você vai ter a aceleração e assim vai, né? Então, aqui eu tenho a massa vezes a aceleração, tá vendo? Que a derivada que eu estou chamando de aceleração, eu estou chamando a derivada primeira da velocidade. Então, aqui, m pode sair para fora da integral. E, pelo primeiro teorema fundamental do cálculo, né, integral
derivada, vai sair exatamente a função v de t, com t variando de a até b. Tranquilo? Então, tá vendo que a gente não precisou saber como que era a força para poder definir o impulso? A gente precisou simplesmente de informações, o que acontecia no início e o que acontecia no final, né? Ou seja, esse meio aqui, ó, como que a força variou, para o impulso, não foi levado em consideração. Então, o que eu fiz para isso? O que a gente faz para isso, né? Se não é necessário saber a expressão para a força no intervalo todo, tá vendo? Então, a gente vai trocar essa função f de t por uma família de funções constantes que tem impulso igual a 1, num pequeno intervalo. Então, o que a gente vai fazer? A ideia para que eu poderia chegar aqui para vocês e falar assim, ó, a função delta de Dirac é essa. Aí eu quis mostrar para vocês a construção da função delta de Dirac. Como que a gente chega nessa função, né? Então, o que acontece? Eu vou trocar a minha f de t, Rainara aparecendo ali, bom dia, Rainara. A gente vai trocar a minha expressão f de t por uma família de funções constantes em pequenos intervalos de a até a mais epsilon. Eu chamei essas famílias de funções constantes de dA epsilon. O que é o dA epsilon? O dA epsilon, essa função aqui, ela vai valer 1 sobre epsilon, tá vendo? Constante. Para todo x que tiver entre a e a mais epsilon. Tranquilo? Então, é como se fosse uma função constante, né? E observe que essa área aqui vale quanto? Quanto que vale essa área, gente? A resposta aparecendo aqui, deixa eu tampar. Quanto que vale a resposta? 1, exatamente. Beleza? Tinha a resposta aparecendo aqui, ó. Essa função tem impulso igual a 1, né? Porque a área Só para mim que o áudio está falhando. O áudio está ok, gente, para todo mundo? Sim. Sim, ok. Tá ok. Então, deve ser algum problema aí, Ana. Talvez sai, entra de novo, reinicia o computador, coisas da tecnologia, né? Ixi, couplou a internet ali, ó. Eu pensei que era só a Master... Pode falar de nome, não. Eu pensei que era só outra companhia que tinha problema de internet, né? Ela culpou outra ali no chat. Deixa eu falar o nome de outra empresa aqui. Então, voltando aqui, como que eu vou fazer? Eu vou definir essa função 1 sobre epsilon como sendo uma família de funções constantes, valendo isso para cada intervalo de a até a mais epsilon. Então, logicamente, quando você calcula a área, né? Ou seja, quando você pega a função e calcula a integral de a até a mais epsilon, então, logicamente, a resposta vai dar 1, porque a área abaixo do gráfico ali vale exatamente 1. Porque é 1 sobre epsilon, que é a imagem, né, que multiplica quem? Que multiplica a base. Quem que é a base? A base é a mais epsilon menos a, né? Ok? Esse pedaço aqui da base, tá vendo? É o da frente menos o da trás. Esse a pode cortar com esse. Epsilon dividido por epsilon. Beleza? A área do retângulo aí vale exatamente 1. Então, eu vou definir a minha função delta de Dirac. Tá vendo que eu vou colocar a função aqui no sentido meio que restrito da palavra. Ela não é bem uma função, porque para ser função a gente sabe o quê? Precisa de 3 coisas, né? Precisa de uma lei de associação bem definida, precisa de um domínio e precisa de um contradomínio, né? Só que a lei de associação aqui para essa função, quando o epsilon tende a 0, o que acontece com esse retângulo aqui? O que vocês acham que acontece com esse retângulo quando esse epsilon aproxima de 0? Quando o epsilon tem infinito? Fica o quê? Fica uma linha, né? Fica uma coisa bem magra, não fica? Isso. Aqui eu tentei colocar o desenho para vocês entenderem o que acontece. Só para você ver, ó. O que acontece com 1 sobre epsilon quando o epsilon tende a 0? Infinito. Exatamente. Então tende a infinito, tá vendo? Então por isso que não é bem uma função no sentido estrito da palavra, porque não faz sentido você falar que a imagem de um ponto é infinito, beleza? Mas a ideia para vocês lá em cima, vocês lembram qual que era?
a gente tentar catalogar o quê? Uma força externa onde a função ela sofre uma grande variação em um pequeno intervalo de tempo. Então, de A até A mais epsilon é um pequeno intervalo de tempo. 1 sobre epsilon é um número muito grande, concorda? Quando o epsilon é pequeno. Então, a ideia do delta de Dirac é exatamente isso. Tá, então, para você ver, eu vou construir a minha função delta de Dirac, que estou chamando delta A de t, essa é a notação que a gente vai dar para a função delta de Dirac, como sendo o limite dessas famílias de funções constantes. Tá. Agora, como que a gente vai calcular a transformada de Laplace dessa função? Porque o objetivo, a gente vai resolver um EDO. Se a gente vai resolver um EDO, a gente vai querer calcular, aqui, ó. A gente vai querer aplicar Laplace desse lado e vai querer aplicar Laplace desse lado aqui, não vai? Então, tem que saber como é que funciona Laplace de uma função delta de Dirac. Então, o próximo passo, o lado esquerdo ali já está ok, já caiu até inclusive na primeira prova, né? Como é que a Laplace atua na derivada segunda, derivada primeira, tal, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pedir ajuda lá no teorema fundamental, teorema do valor médio, lá do cálculo 1, para poder mostrar para vocês como que é o processo que eu chego para poder escolher a função núcleo da transformada de Laplace. Então, para a gente encontrar a transformada de Laplace dessa função, delta de Dirac, esse aqui é o teorema do valor médio. Vocês lembram desse teorema lá do cálculo 1? Sim. Quem foi meu... Lembra, né? Quem foi meu aluno sempre lembra eu contando a historinha da gente caminhando da sala de vocês até a portaria do instituto, não era? Com uma determinada velocidade, aí você faz a velocidade média, não significa que você foi o percurso todo com essa velocidade, mas significa que em algum ponto do caminho a velocidade sua, essa aqui é a velocidade média, tá vendo? Mas significa que em algum ponto do caminho, a sua velocidade, ela coincidiu com a velocidade média. Então, o teorema do valor médio é exatamente isso. É um ponto só? Pode ter mais que um. A função, você poderia fazer isso na sua velocidade, né? Poderia ter mais pontos aqui, ó. Tem problema nenhum, onde a velocidade sua coincide com a velocidade média. Então, o teorema do valor médio, você pega uma função g grande contínua no intervalo fechado, derivável no intervalo aberto, beleza? Então, existe pelo menos um camarada no intervalo aberto, de forma que a derivada dele, ele coincide com o quê? Isso aqui é a tangente do ângulo, tá vendo? Esse ângulo θ, né? Ou seja, esse cateto dividido por esse cateto. Ou seja, é a velocidade média. Ok? O teorema do valor médio para todo mundo? Sim. Tá. Onde que a gente vai utilizar ele? Então, agora começa o que a gente chama de... Não é bem, não é bem um ajeito, né? Mas é uma construção que a gente precisa fazer para aparecer a função delta de Dirac. Pelo teorema do fundamental do cálculo, a gente pode definir isso aqui, ó, porque toda função, essa g pequena aqui, ela sendo integrável, nesse intervalo a mais epsilon, ela existe uma primitiva que a gente chama de função g grande, dessa função g pequena aqui, ó. O que é a primitiva? A primitiva é uma função cuja derivada volta na função integrando. Beleza? Isso aqui é o teorema fundamental do cálculo sem tirar e nem pôr nada. Agora, o que eu fiz disso aqui, né, do teorema fundamental do cálculo? Eu multipliquei 1 sobre epsilon. Todo mundo, tá vendo? Multipliquei 1 sobre epsilon. Aqui, ó. Multipliquei 1 sobre epsilon aqui. Ok? Essa g de t aqui, como ela é primitiva e a integral ela é definida, a gente pode... Vitor apareceu ali. Bom dia, Vitor. Obrigado por pessoal que está aparecendo aí. Eu posso substituir os intervalos de integração, tá vendo? Eu coloquei o a mais epsilon no lugar do t, depois coloquei o a, 1 sobre epsilon é constante, tá vendo? Eu coloquei ele aqui. Só que o teorema fundamental, teorema do valor médio, fala que isso aqui, ó, vale um determinado g' de Qi, né? Igual a gente viu aqui, ó, o teorema do valor médio, beleza? Mas só que o g' de Qi, ó, pra você ver, ele vale o g pequeno de Qi, concorda? Porque a derivada do g grande não é exatamente a g pequena? Voltando ao teorema fundamental do cálculo.
Então, o que a gente tem daqui? Observe, eu pego essa parte aqui e pego essa parte final aqui, ó. Essas duas aqui, ó. E reescrevo aqui. Tudo bem até aí, gente? Tá. Agora, para você ver, ó. Esse 1 sobre epsilon aqui, vocês lembram que ele, nesse intervalo de integração aqui, ó, ele vale exatamente a função dA de epsilon? Como a gente definiu a função dA de epsilon? Então, aqui eu estou simplesmente, como ele é constante, ele não depende de t, ele pode entrar e sair da hora e sair da integral a hora que ele bem entender, concorda? É constante. Então, tá vendo esse 1 sobre epsilon aqui, ó? Ele foi para dentro da integral como dA de epsilon. Por quê? Porque ela coincide com a função dA de epsilon de t no intervalo a mais epsilon. Ficou claro? Tá. Agora, para vocês verem. Por que eu mudei aqui de zero para mais infinito? Tá vendo? Eu mudei os intervalos de integração. Ao fazer isso aqui, ó, para você ver, a minha integral é só de A até A mais epsilon. O que eu fiz? Eu peguei, coloquei, acrescentei isso aqui, ó, que eu não tinha, e acrescentei aqui, ó, até mais infinito. Nessa integral aqui. Por que continua a mesma coisa? Lembra que essa função aqui, ela vale zero para esses valores aqui, ó? Então, tá vendo que eu não estou acrescentando nada? Acrescentar zeros não é acrescentar nada. Tranquilo, gente? E por que eu preciso desse intervalo de integração? Porque a transformada de Laplace, como vocês sabem, a definição é de zero até mais infinito, não é? Então, tá tranquilo que eu posso escrever a minha g de que si, que é essa mesma aqui, tá vendo? Como sendo essa integral aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o epsilon tender a zero. Lembra que a função delta de Dirac tem que fazer o delta tender a zero para o dA de epsilon ficar, entre aspas, mais infinito? Grandão? Então, eu vou transformar essa função aqui, ó, na função delta de Dirac. Como é que eu faço isso? Fazendo o limite quando epsilon tende a zero. Rainara falou, a g de t também não muda quando troco a g pequena? Não, né? A g, ela continua a mesma coisa. Essa g pequena continua a mesma coisa, Rainara. Ela não mudou nada. O que, quando você mudou o intervalo de integração, tá vendo? A g de t já estava definida entre a e a mais epsilon. Quando você mudou o intervalo de integração aqui, você não mexeu na g de t. A g de t aplicando aqui, ó, suponha que ela vai valer outra coisa aqui, ó. A g de t não estava aqui. Mas quando essa outra coisa vai ser multiplicada por zero, porque a função dA epsilon de t vale zero. Então, zero vezes g de t, a g de t pode ser qualquer outro valor. Vezes zero, vai dar zero. Ok? Beleza. Então, eu vou fazer o epsilon tender a zero. Ok. Quando eu faço o epsilon tender a zero, vocês concordam que esse G' de que si aqui vai ficar G' de A? Porque vai vir todo mundo aqui acumular no A, não vai? Quando o epsilon tende a zero? Ok, gente? Então ficou G' de A. G grande, linha de A. Mas o G' grande de A vale quem? Concorda que vale G de A pequeno? Sim. Beleza. Então, quando eu faço o limite, ó, para você ver o que acontece. Passei o limite. Esse pessoal aqui, ó, no limite, ele vai transformar em quem? Ele vai transformar exatamente nisso aqui, ó. E o limite de G, esse camarada aqui, ó, lembra que ele vai dar o G' de que si? Mas quando você faz o epsilon tender a zero, isso aqui vai para o G' de A, que na verdade vale G pequeno de A. Então, por isso ficou G de A, tá vendo? Então, ó, pra você ver, esse limite aqui é igual a G de A. Então, o que eu faço? Eu pego essa G de T exatamente como sendo o núcleo da transformada de Laplace.
Tá vendo que isso aqui é exatamente a definição da transformada de Laplace do delta de Dirac? Porque é o núcleo, tá vendo? E elevado a menos st, vezes a função que eu estou querendo calcular a transformada de Laplace. E a resposta disso aqui, como a gente viu aqui em cima, vale exatamente g de A. Como g de t vale e elevado a menos st, então quem que é o g de A? Colocar A no lugar do t. Então, com isso, a gente tem a nossa transformada da função delta de Dirac, beleza? Então, a transformada da função delta de Dirac, tá vendo? Vale e elevado a menos as. Uma coisa que o pessoal costuma confundir bastante é falar que a transformada da função delta de Dirac é e elevado a menos as sobre s. Esse camarada sobre s aqui é da função degrau unitário. Não tem sobre s na função delta de Dirac. Isso é um erro muito comum. E aí, o que acontece? Esse s a mais que você coloca aqui no delta de Dirac, quando você vai fazer fração parcial, ele vai levar você para outro lugar que não tem nada a ver, entendeu? Você vai encontrar outra coisa que não tem nada a ver com a resposta. Essa notação aqui é do livro do Reginaldo, tá vendo? O delta de t menos t0 é a mesma coisa do delta de t0 de t, na notação que eu estou utilizando, ok? É a mesma coisa. Se você multiplicar a função delta de Dirac, tá vendo? Por qualquer outra função, f de t, então quando você aplicar Laplace, o resultado aqui, ó o que sai? Sai o Laplace original da função delta de Dirac, tá vendo? Multiplicado pela imagem do t0. É importante, isso aqui a gente não demonstrou, só para ficar só para noticiar aqui o que acontece quando tem uma f multiplicando a função delta de Dirac. Pode ser que tenha algum exercício que tenha assim, ó, cosseno de t que multiplica delta π de t, por exemplo. Então, quando você pega isso aqui e aplica Laplace, então aqui vai ficar cosseno de π que multiplica e elevado a menos π vezes s. Não pode esquecer desse camarada aqui, ó. Ok? Esse f de t0 está aqui, ó. Ficou claro o delta de Dirac para todo mundo? Ô, Valdomiro, eu não Oi, entendi por Cleber. que você igualou g de t igual a e elevado a menos st. É exatamente o núcleo do Laplace que eu preciso, né, Cleverson? É tipo assim, a ideia é que eu tenho uma função g de t e tenho uma função delta de Dirac aqui, ó. Tá vendo? Que transformou no via limite. Então, para me calcular a transformada de Laplace, por que não utilizar essa g de t exatamente como sendo o núcleo da transformada de Laplace? Por isso que eu não usei outra função qualquer, exatamente essa que eu preciso. Entendi. Uma coisa interessante, né? Deixa eu tapar a resposta aqui antes de eu perguntar. A gente sabe que a transformada de Laplace da função 1 constante vale quanto? 1 sobre S? Isso, 1 sobre S. 1 sobre S. Agora, se eu pegar a transformada inversa de 1, quem que é a função que é a transformada inversa de 1? Zero? Não, né? Porque a transformada de zero, alguém falou t aqui também? Não, porque t é 1 sobre s ao quadrado, né, Bruna? T é 1 sobre s ao quadrado. Zero também não é não, né, Nicole? Porque a transformada de zero e inversa de zero vai dar zero, nos dois casos. Qual a função que você calcula a transformada de Laplace e dá a função constante 1? Liga o áudio, Ana. Não estou te ouvindo, não. Seu áudio está desligado. Estou vendo sua boca mexer, mas não estou ouvindo.
Ana falou 1 sobre S? Não, eu quero uma coisa de T, né? A resposta aqui tem que ser uma coisa de T, concorda? A resposta que eu estou querendo aqui tem que ser alguma coisa de T, né? Porque a hora que eu aplicar Laplace nessa coisa de T aqui, ó, o resultado tem que retornar a função constante 1. Não? O Gilmar apareceu ali. Vocês leram o material antes da aula? Gilmar falou não, Ana também não. Ah, então tá explicado. Então, eu vou mostrar a resposta aqui, ó. A resposta está logo aqui embaixo, ó. Observação 3.16. Se você pegar o A exatamente como sendo zero, concorda que você vai ter o delta zero de Dirac? Quem que é o delta zero de Dirac? Quem que é a transformada disso aqui? De acordo com a fórmula que a gente acabou de ver. Não é E elevado a menos A vezes S? O A aí é zero, não é? Então, isso aqui sobrou quem? Então, a resposta, qual a função cuja transformada inversa de Laplace vale 1 é o delta zero de Dirac. Ou seja, é como se aquela descontinuidade acontecesse aqui exatamente em cima do eixo do Y. Lembra o A? O A é onde você calcula o delta de Dirac. Então, se você pega isso aí e translada para a origem, continua sendo a função delta de Dirac, na origem, não é? E a transformada de Laplace dela, ok? Vale a função constante. Esse camarada aqui é um determinado quem? F de S. Valendo 1. Tranquilo? Então, vamos por um exemplo. O sistema massa-mola. O sistema massa-mola, eu tenho a derivada segunda, tem como se fosse uma aceleração aqui, né? Aqui eu tenho a posição. É o sistema massa-mola, né? Aquele mesmo sistema que vocês veem lá no... Bruno, então seria E elevado... Exatamente, com A igual a zero. Então, E elevado a zero dá 1. Ok? Então, delta zero de Dirac. Beleza, Bruna? Beleza. Então, imagine que você tem uma massa aqui, né? Essa massa, ela está sujeita a uma determinada força, F de T. Essa F de T aqui falou que é uma força de intensidade A. Foi aplicado no tempo π sobre 2. Então, no tempo π sobre 2, foi aplicada uma força de intensidade A. E aí, o que acontece? Como é que esse sistema está modelado, né? Então, eu quero aplicar, por exemplo, se no tempo π sobre 2 a massa estiver nessa posição que eu coloquei a setinha aqui, ou seja, a mola contraindo, então a força é aplicada no sentido contrário, sempre no sentido contrário, né? Se no tempo π sobre 2 a massa estiver indo para cá, então a força vai estar indo para cá. Então é sempre contrária, beleza? Ao deslocamento. Para iniciar a brincadeira, eu peguei, ou seja, no tempo zero, eu peguei isso aqui e coloquei aqui na posição 1. 1 metro, né? 1 centímetro, é uma unidade de medida. Ok? Não vem a questão aqui. Então, aqui, ó, significa que a massa foi trasladada para a posição x igual a 1 no tempo zero. E o que significa esse x' de 0 igual a 0 aqui, ó, que é as condições iniciais? Significa que a velocidade do tempo zero, né, também é nula. Ou seja, não tem velocidade inicial o problema. Tranquilo? Então, eu não tenho velocidade inicial. Eu comecei a brincadeira a partir da posição 1, que eu comecei a soltar. Aí, depois, o que acontece? Quando passou π sobre 2 segundo, eu vou aplicar uma força de intensidade A nesse sistema. E aí, a pergunta é, o que acontece? Como que seria o gráfico do movimento dessa partícula, dessa massa, quando o tempo vai para mais infinito, entendeu? Tipo assim, o que acontece? Logicamente, a gente sabe que uma hora tende a parar, né? A não ser num mundo onde não tenha atrito, não tenha nada, né? Aí pode ser que isso aqui vai depender de cosseno, talvez, né? Porque o sistema massa-mola
derivada segunda mais a própria função dando um constante, então tem chance disso aí ser seno ou cosseno, concorda? Porque a derivada de seno e de cosseno volta, a derivada segunda volta na própria função. Ok? Para poder cancelar e sobrar só constante. Ok? Vamos fazer a conta para ver se realmente é isso. Então, o que acontece? Eu vou aplicar Laplace em ambos os lados da minha EDO. Lembrando que minha EDO é assim, ó, x duas linhas mais x igual a A que multiplica delta π sobre 2 de t. Então, essa aqui é a minha EDO. Então, apliquei Laplace na derivada segunda, tá vendo? Deu isso aqui. Apliquei Laplace na própria função. Apliquei Laplace nessa parte aqui. Aqui o A é constante, pode sair para fora. Beleza? O A é constante, saiu para fora. Laplace do delta de Dirac, que a gente acabou de ver, né? A fórmula para poder calcular. Tá tranquilo até aí, gente? Beleza. Então, agora o que eu vou fazer? Eu sei que o x' de 0 é 0, então essa parte aqui morre. Esse camarada aqui, ele vale 1. Concorda? Foi dado para você que o x de 0 vale 1. Começou o deslocamento, né, da massa no tempo 0 na posição 1 metro, né, ou 1 centímetro. Aí eu vou colocar o x de S em evidência. Essa conta aqui vocês fizeram na última questão da prova, não fez? Só que com outra coisa aqui do lado direito, né? Coloquei o x de S em evidência, tá vendo? Esse aqui e esse aqui. Deu S ao quadrado mais 1. Esse menos S que vai sobrar aqui, tá vendo que aqui sobra um menos S? Porque o x de 0 é 1. Esse menos S... o que eu fiz com ele aqui? Eu esqueci dele? Esqueci, né? Então, mais S aqui. Beleza? Ele passou para o outro lado. Tranquilo até aí, gente? Tá, aqui ficou a transformada do delta de Dirac. Agora eu vou passar isso aqui dividindo todo mundo, né? Ou seja, dividir o S, tá vendo? Aqui, graças a Deus, eu não esqueci aqui, né? Veio para cá dividindo, senão minha conta ia ficar tá errada, né? E aqui eu dividi também, esse termo aqui, né? Eu dividi por S ao quadrado mais 1. Então, agora eu vou calcular o x de t. O x de t, aqui eu vou usar o segundo teorema de deslocamento, igual vocês fizeram na última questão da prova. Essa primeira parte aqui tá ok para todo mundo, né? Porque é exatamente aplicar a forma do cosseno de t. Não tem nada para fazer aqui, né? Só colocar. Isso aqui, ó, já tá com a carinha do segundo teorema de deslocamento, onde você tinha um e elevado a menos as que multiplicava um f de s. Então, quando você calculava a transformada inversa disso aqui, voltava na função degrau unitário da f pequena transladado de A. Não era isso? Então, o que eu fiz aqui, tá vendo? A função degrau unitário, no A, o A meu aqui é quem? Π sobre 2, né? E que função é essa aqui, ó? Essa aqui tem um f de s original dela, né? Ou seja, esse f de s aqui é da função seno. Tranquilo para todo mundo? Então, só que essa função seno, ela está deslocada aqui, ó, de π sobre 2. Aí você faz uma conta. Por que isso aqui deu cosseno de t? Você vai ter que fazer o seno da diferença, né? Seno do primeiro, vezes o cosseno do segundo, menos o seno do segundo, vezes o cosseno do primeiro, né? Que é o t. Eu estou chamando de primeiro t e segundo π sobre 2. Então, essa parte aqui zero, porque o cosseno de 90 é 0. O seno de 90 é 1, então sobrou só cosseno de t. Tá. Então, aqui, ó, dá para me colocar o cosseno de t, inclusive, em evidência, tá vendo? Ó, cosseno de t, cosseno de t. Oi? Mas, meu amigo, como é que ficaria se o t tivesse deslocado em π sobre 2 também? Aqui? Aham. Mas aqui não é deslocado em π sobre 2, né? O teorema fala que ela não é deslocada, tá vendo? Se você tiver um negócio assim, deixa eu ver a pergunta assim, t menos π sobre 2? Aham. Aí, o que acontece? Você poderia fazer um rescalonamento no tempo aqui, Bruna, porque o que acontece?
lembra da função UA de t? Você poderia escrever ela como sendo U0 de t menos a? Então, se aparecer um negócio desse aqui, imagine que esse camarada aqui seria... O que eu quero dizer para você, se tiver nesse formato aqui, ó, sempre é possível você passar para esse outro formato aqui, ó, fazendo a translação. Mas eu acredito que esse caso aqui, apareceu algum caso parecido com esse aqui? No exercício e na prova. Então, na prova também? Sim, porque você repetiu a questão do exercício na prova, aí no final ficou um U que estava deslocado. Tá, mas aí o que acontece? Aqui você vai ter que distribuir isso aqui, né? Isso aqui é argumento. Deixa eu ver se eu entendi direito. Porque isso aqui, ó, o U de t que multiplica t menos π sobre 2 é totalmente diferente do que você me perguntou. Ó, isso aqui é esse vezes esse vezes esse. Não sei se é esse caso aqui de baixo ou se é esse caso aqui de cima. São coisas diferentes. Ah, foi o de baixo. Ah, tá. O de baixo, beleza. Aí você tem que fazer esse vezes esse vezes esse. Aí distribui. E aí, o que acontece? Nesse caso aqui, Bruna, já tá, não precisa nem distribuir, porque esse aqui já tá igual, tá vendo? Esse aqui já tá igual. Então já ficou bom para poder aplicar o teorema já. Beleza? Ok. Então, colocando o cosseno em evidência aqui, ó, o que vai acontecer? O cosseno está em evidência, então aqui vai ficar 1 dessa parte, e aqui sobrou esse núcleo aqui, ó, esse pedacinho aqui que eu coloquei em evidência. Agora aqui eu fiz uma análise gráfica, na verdade a solução sua pode parar aqui, né? Mas aqui eu fiz uma solução gráfica para vocês entenderem o que acontece com o deslocamento da função, do sistema massa-mola. Ó, até o π sobre 2, que é esse ponto aqui, ó, ou seja, se o t é menor do que π sobre 2, concorda que aqui só vai dar... Porque essa função aqui, ela vale 0. Depois, ela vale 1 depois do π sobre 2 e ela vale 0 antes, né? Se ela vale 0 antes, concorda que só sobrou esse pedacinho aqui da função cosseno? Então, por isso que ficou cosseno, tá vendo? E depois do π sobre 2, aí eu vou entrar com esse termo 1 menos a. Por que 1 menos a? Porque essa função aqui, ela começa a valer 1 a partir do π sobre 2. Ok? Agora tem algumas ramificações que a gente pode analisar esse 1 menos a. Aqui eu coloquei algumas possibilidades para vocês. Então, essa aqui é o pedacinho original, antes do π sobre 2. Hora que chega no π sobre 2, o que aconteceu? Foi aplicada uma força de intensidade A, não foi? Agora vai depender do valor de A, concorda? Porque o sistema massa-mola ele vai se comportar de acordo com o valor de A. Se esse A é muito forte, se esse A é muito pequenininho. A que eu estou falando aqui em Newton, ok? É uma força, A, em Newton. Então, o que acontece? Quais são as possibilidades? Se esse A valer exatamente 1, concorda que o sistema massa-mola ele para exatamente no π sobre 2? Porque se o A valer exatamente 1, vai ficar 1 menos 1 vezes o cosseno, que é o que continua a função, não é? 1 menos 1, 0. Então, para você ver, tá vendo que zerou? Que eu chamei da função Q de x, tá vendo? Então, para você ver, fica exatamente em cima. Não seria mais no... Seria. Obrigado, viu, Nayane? Seria mais. Aqui, ó. Nayane tá falando isso aqui, ó. Mais. Nossa, minha análise não tá muito boa, não, viu? Eu acho que eu fiz a análise um pouco, que eu fiz com menos, né? Ó, porque aqui ia ficar mais. Eu vou ter que refazer esse gráfico aqui, então, viu, gente? Eu acho que não ficou muito bom, porque eu fiz com menos, tá vendo? Deixa eu ver aqui. Calma aí. Vamos só analisar um pouquinho aqui para frente. Se o A valer exatamente 2, aqui ficaria, ó, 1 menos 2, ficaria totalmente o contrário. Ó, porque 1 menos 2
daria menos 1. Tá vendo que deu menos cosseno aqui, ó? Para A igual a 2. O que é o menos cosseno? É você pegar essa parte do movimento natural do cosseno e inverter ele nessa função roxa. Mas como é mais e não menos, então se o A for exatamente 2, então aqui vai ficar 3 já, né? Então a análise é até mais simples do que aparenta nisso aqui, né? É isso mesmo. Aqui fica cosseno. Deixa eu ver se tem algum erro aqui para cima. Não, né? Seno de t menos π sobre 2 realmente dá cosseno. Colocando em evidência, é exatamente mais. Por quê? Porque esse aqui já está do lado certo dele. Então, é mais mesmo. Então, ó, como é que seria Vamos tentar refazer aqui, ó. Então, aqui está o pedaço da função cosseno, até π sobre 2. Agora, quem que é a minha função aqui? Ó? O x de t, ela vale cosseno de t para t entre 0 e π sobre 2. E vale 1 mais a, né? Então, vamos lá. Ó, se o a... Imagine que o a, ele é um número... Esse a aí é um número maior que 0, concorda? Porque é Newton, é a força. Então, vamos ver a possibilidade, por exemplo, se esse A fosse 0, né, não aplicou força nenhuma, continua com a função cosseno, concorda? Se o A for exatamente 0, continuaria com a função cosseno. Agora, se o A tiver entre 0 e 1, entre 0 e 1 não, né? Se o A for maior do que 0, concorda que vai continuar sendo a função cosseno, só que agora multiplicado por um número maior do que 1? O que acontece com o gráfico da função cosseno? Ó, a função cosseno, ela tem amplitude, assim, né? Isso aqui, se o A for 0, ela continuaria desse jeito. Agora, se o A for maior do que 0, o que aconteceria? Vai achatar. Ia ficar maior, não? Maior? A amplitude ficaria maior, né? Imagine 2 vezes cosseno. Seu áudio já está desligado, Gilmar. Não, é só que eu tô pensando em voz alta mesmo. Ah, tá. O que acontece? Se o A for maior do que 0, então aconteceria o que aconteceu em azul aqui, né? Agora, se fosse uma coisa entre 0 e 1, multiplicada a função cosseno, aí realmente ele achataria. Mas não tem possibilidade de ser uma coisa entre 0 e 1, né? Porque o A não pode ser negativo. Tranquilo, gente, a análise? Então, essa análise que eu fiz aqui, ó, A igual a 1, entre 0 e 1, desconsidere essa parte, por quê? Porque eu coloquei um menos lá ao invés de mais. O outro PVI, acho que só tem mais esse para terminarmos a aula. Ele é um pouquinho maior do que o anterior, por quê? Porque eu tenho uma função delta de Dirac aqui somada, né? Em outras palavras, eu vou precisar utilizar o teorema do deslocamento, o segundo teorema, né? Em 2 pontos. Vou ter que utilizar no π e no 2 e no 2π, porque vai aparecer duas exponenciais, tá vendo? Apareceu essa exponencial aqui, ó, desse delta de Dirac, e apareceu essa exponencial aqui do outro delta de Dirac, tá vendo? Apliquei Laplace aqui, coloquei as condições iniciais, né? Essa aqui zerou, essa aqui vale 1, tá vendo? Esse menos 1 que aparece aqui, ó, eu passei ele para o outro lado, mais 1. Ok? Coloquei em evidência o x grande de S, tá vendo? Ficou 4S aqui, mais 5. Passei todo mundo dividindo, né? 1 dividido por isso, né? Passei para cá dividindo, né? Todos os 3 termos. Chamei isso aqui de F grande de S, tá vendo que ele aparece em todo mundo? E agora determine quem que é o F de S.
Esse f de S, fica claro que é um seno deslocado? Tá vendo? Esse aqui é o primeiro teorema de deslocamento, né? Como é que era o primeiro teorema de deslocamento? Você tinha E elevado a t vezes uma f de t. Então, você aplicava Laplace nisso aqui, a resposta ia dar um f de S menos A, não era? Então, imagine que você colocou menos 2 no lugar do A aqui, ó. Você tem um f de S da função seno. Qual que é o f de S da função seno? Concorda que é 1 dividido por S ao quadrado mais 1? Quem que é o f de S mais 2? É trocar no lugar do S e colocar S mais 2, não é? Que é exatamente o que eu tenho aqui, não é? Então, essa função f de S mais 2, na verdade, é a função seno de t, ou seja, essa f pequena aqui é a função seno de t, multiplicado por quem? Por e elevado a menos 2, né? Menos 2t. Por que menos 2? Porque vai ficar S menos menos 2, né? Vai ficar S mais 2. Então, com isso, utilizando o primeiro teorema de deslocamento, a formiga aqui caminhando em cima do teclado. Tá danada essas formigas, viu? Utilizando o segundo teorema de deslocamento, o que eu vou ter? Então, essa primeira parte aqui, ó, do f de S vai retornar um f de t. Aqui eu coloquei primeiro como é que funcionaria para isso aqui, ó. Aqui eu vou utilizar o segundo teorema de deslocamento, tá vendo? Então vai retornar a o π, né? Porque aqui é π, f de t menos π. Quem que é o f de t? O f de t é o f dessa função original aqui, ó, transformada em inversa, que é a função seno. Então, seno de t menos π. Aqui, eu pego e faço a conta do seno de t menos π, descubro que ele é menos seno de t. Então, no lugar, da mesma forma eu faço aqui, ó. Tá vendo? Para o menos 2π. E aí eu preciso do seno de t menos 2π. Faço a conta, descubro como ela é periódica de período 2π. Então, tem que dar igual, né? Deu o próprio seno. Volta e substitui lá, ó. Então, aquela parte inicial, lembra quem que era a minha f de S? S mais 2 ao quadrado, mais 1. Então, quem que é o f de t? A gente descobriu que é e elevado a menos 2t, né? Vezes o seno de t. Então, tá aqui, tá vendo? O f de t menos... Por que ficou menos aqui, ó? Lembra que deu menos o seno de t? Eu tinha que trocar o seno de t menos π por menos o seno de t, não era? Então, por isso ficou esse sinal de menos aqui, ó. E esse aqui ficou mais normal, porque o seno de t menos π, eu posso trocar por seno de t, né? A gente viu lá em cima. Aqui eu coloco t menos π no lugar do argumento, tá vendo? Porque a exponencial também fica transladada. Né? Essa exponencial aqui também fica transladada. A função original é essa. E aqui eu fiz uma análise para vocês entenderem o que aconteceu. Espero não ter errado nessa aqui, né? O sinal de menos. Tá, então o que acontece? Ó, pra você ver, eu coloco e elevado a menos 2t seno de t em evidência. Tá vendo que ele tem aqui? Aqui, quando eu distribuo esse vezes esse, eu vou ter e elevado a menos 2t vezes seno de t em todo mundo, não vou? O que sobrou dessa primeira parte aqui? Sobrou 1. Dessa segunda parte aqui, ó, menos 2 vezes menos π dá 2π positivo, não dá? E elevado a 2π. Vezes o π de t. Aqui, ó, menos 2 vezes menos 2π deu 4π positivo. Vendo constante? O e elevado a menos 2t eu já tirei para fora em evidência, juntamente com o seno. Então, aqui eu quebro a minha função em 3 pedaços, tá vendo? Até o π. Por que até o π? Porque essa função aqui, ó, ela vale 0 até o π, e essa aqui também vale 0 até o π. Então, sobrou só essa primeira parte aqui, ó. Porque aqui ficaria 0, aqui ficaria 0. A hora que chegou entre π
e 2π, o que acontece? Essa aqui já começa a valer 1. Já começa a valer 1, não começa? Mas só que essa aqui ainda não foi ativada ainda. Ela só vai começar a ser ativada no 2π. Beleza? Ela vale 0 ainda. Então, por isso que apareceu essa parte aqui já, ó. Por quê? Porque entre π e 2π, quem foi ativada foi a função, essa segunda parte aqui, ó, essa subtração. E depois, quando eu cheguei depois do 2π, aí entra todo mundo, né? Porque essa aqui continua valendo 1, essa aqui já começa a valer 1 também. E aí entra todo mundo, tá vendo? Então, esse pedaço aqui é só da função e elevado a menos 2t vezes seno. Chegou no π, eu acrescento esse termo aqui, ó, subtrai, na verdade, né? Ficou essa parte em azul. E depois do 2π, eu acrescento mais essa parte aqui, ó, que ficou essa parte em verde. Valdomiro, eu não estou conseguindo entender quando vamos colocar... O que a Rainara falou aqui, ó. Eu não estou conseguindo entender quando vamos colocar na resposta o A de E elevado a tal, tal, ou apenas o A de F de T. Deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. Isso aqui é para o primeiro ou para o segundo teorema de deslocamento, Rainara? É que eu não tô conseguindo entender, tipo, quando a gente vai usar essa matéria que a gente está vendo hoje e a que a gente viu na outra aula. Porque essa daí aparece o U da outra aula e aparece outra parte, que é essa função nova. Eu esqueci o nome. Delta de Dirac. É isso aí. E aí, na outra só aparecia o U. Eu quero saber quando a gente vai saber quando a gente vai usar a passada ou essa daí. Olha, se a sua pergunta tiver isso aqui do lado direito, é para usar delta de Dirac, porque isso aqui são funções delta de Dirac. Aí o que acontece? Quando você usa a função delta de Dirac, automaticamente, quando você vai fazer a transformada inversa, você vai ter que usar o segundo teorema de deslocamento. Não tem jeito. Por quê? Vai aparecer uma exponencial, tá vendo? E possivelmente essa exponencial vai estar dividindo de outra coisa que depende de S, que vai vir lá do outro lado, do lado esquerdo. Entendeu? Então, com certeza, você vai sempre utilizar o segundo teorema de deslocamento para resolver funções com delta de Dirac. Beleza? Alguma dúvida da aula de hoje? Ô, Val, eu fiquei com uma dúvida lá no finalzinho do último exemplo. Eu não entendi muito bem por que depois que você aplicou o segundo teorema do deslocamento, você alterou o argumento do seno e não ficou só o seno de t menos 2π, desse pedacinho aí. Então, ó, pra você ver, o seno de t menos 2π, você pode trocar ele por seno de t, né? É só para ficar mais amigável aqui na minha resposta final. Entendeu? Para ficar tudo em função de seno de t. Ah, sim, tudo bem, entendi. Beleza? Mas você poderia deixar em função de seno de t menos 2π. É igual. Entendeu? É igual. Não, sim, eu só não tinha entendido muito bem mesmo. Mas se for só pra isso, não tem problema não. Uhum. Mais alguma dúvida, gente? É só um comentário mesmo, eu achei interessante que esse gráfico ele descreve o carregamento e o descarregamento de um capacitor. Então, Não tinha a mínima ideia, viu, Cleves? tipo Quer assim, dizer que quanto a aumentar a capacitância do capacitor, ele vai diminuir, a oscilação vai tornar o comportamento mais linear. Quando diminui, tá. ele vai ter uma maior variação. Então essa EDO aqui, por exemplo, essa EDO aqui, x duas linhas, mais 4, x linha, mais 5, talvez descreve uma coisa parecida com isso, então, já que a solução x de t dá exatamente o que você está falando aí, então. Esse último gráfico aqui é o que a gente chama de tensão de Ripple, que seria ao aplicar um capacitor
no circuito, ele vai filtrar, vai tornar mais linear. Aí vai ter uma menor oscilação da onda. Bacana, viu? Interessante. Bacana. Eu não sabia, sinceramente, não tinha a mínima ideia mesmo. A gente resolve as equações diferenciais, a gente da matemática pura, e nem sempre, a Bruna falando muito louca aqui, e nem sempre a gente sabe as aplicações. Lógico que o mundo de aplicações disso aqui é muito vasto, né? O que eu passo para vocês aqui é simplesmente as que eu já ouvi falar, as que eu considero que é mais tranquilo de entender, tanto para mim explicar também, tanto para vocês entenderem, né? As duas vias funcionam, né? Dessa maneira, mas as aplicações é interessante demais, né? nessa área, porque tem muitas, né? O exemplo passado mesmo tem a aplicação de Física 2, oscilações de ondas. Aí naqueles pontos onde, naquele intervalo de π/2, a gente chama de nó, que é onde vai ter ali o mesmo valor, sabe? Tá cheio de aplicação. Entendi. Legal mesmo. É bom saber que as disciplinas que a gente chama do núcleo básico, né, que são as que a gente, professores de matemática, geralmente trabalha, porque a gente não tem formação para poder trabalhar as específicas do curso de vocês, né, lógico. É bom saber o retorno de vocês nesse sentido, entendeu? O que a gente está fazendo aqui importa de alguma maneira, para fornecer para vocês ferramenta para analisar outros contextos. Isso é gratificante, na verdade, né? Tipo assim, eu não estou simplesmente dando equação diferencial por equação diferencial, né? Tipo, onde que vocês vão utilizar, para que serve, que é o interessante. Ok, gente? Mais alguma dúvida ou podemos ir procurar almoço? Barriga começou a roncar aqui já, confesso. Tá bom então, gente. Até, para quem é DDO, até quarta-feira. As provas vai demorar um pouquinho, viu, para corrigir, porque são quase 50. O frango é bom, né? Tem mais de uma. Nicole, até mais. As provas vai demorar um pouquinho, porque até mais Ana, Natália, Rainara, José Igor, Ana Luísa, Nayane, Brenda, Caio, Ana, a outra Ana, né? Alicia, Antônio Henrique, Bruna, João Paulo. As provas vai demorar um pouquinho, porque são muitos alunos, né? São quase 50 de cada uma disciplina, então realmente dá trabalho, tem que analisar questão por questão. Então, vou tentar terminar o mais rápido possível, né? Em menos de 15 dias, para vocês terem um feedback de como vocês foram. Bom, por hoje é isso. Espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que estarei respondendo na medida do possível. Aproveite para se inscrever no canal, ative as notificações, porque toda segunda e toda quarta teremos aula nova no canal. Até mais!